Olá, tudo bem, meus amores? Espero que sim, que estejam em casa, bem e estudando. Bom, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, mas antes a nossa reflexão do dia. Independente do que estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Você é capaz. Então vamos valorizar a nós mesmos, vamos nos sentir capazes, porque nós realmente somos. Nós somos dotados de grande potencial. Então nada de pensamentos negativos, pessimismo, nada disso, porque a gente acaba atraindo coisas ruins para a nossa vida, tá bom? Vamos pensar positivo, vamos acreditar que dias melhores virão e levar a vida com mais leveza. Você é capaz, tá bom? Ótimo, então vamos lá. Bom, vou iniciar falando sobre o nosso projeto de fluência. Nós temos mais um texto para essa semana e o texto é esse daqui, olha, aviões, tá? Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. Aviões. O avião voa sobre a minha casa. Que barulho ele faz? Minha casa fica perto do aeroporto. No aeroporto há muitos aviões. O avião tem asas grandes. As asas mantêm o avião no ar. Ele tem motores a jato debaixo das asas. Os motores empurram o avião para frente. Eis um avião diferente. Ele tem motor com hélice. Ele não tem motor a jato. As hélices giram muito rápido. Elas fazem o avião voar. Os aviões a hélice são mais lentos do que os aviões a jato. Há muito tempo atrás não havia aviões. As pessoas tentavam voar como pássaros. As pessoas são muito pesadas para voarem como pássaros. Seus braços são muito fracos. Bom, esse é o texto de fluência dessa semana. O projeto de fluência é da SEMEC, então eles nos enviam esses textos e nós repassamos para vocês. O objetivo, como eu já expliquei, é fazer a leitura, observando a entonação, os sinais de pontuação e fazendo uma interpretação, ok? Então eu espero vocês mandarem um áudio fazendo a leitura desse texto, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, ficou a correção da atividade, né? Nós vamos fazer agora, preparem os cadernos, lápis, borracha, para vocês observarem o que acertaram, o que não acertaram, ok? Vamos lá. Bom, na primeira questão tinha, leia o trecho da música abaixo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Aí a pergunta, os verbos amasse, perdesse e vivesse estão conjugados em que tempo e modos verbais? Assinale. O que vocês colocaram? Olha a resposta. Letra C, estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essas construções verbais, se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, isso daí demonstra o quê? Uma incerteza, é uma dúvida, né? Possibilidade. Então, sempre que o verbo indicar uma dúvida, uma incerteza, possibilidade, ele está sendo conjugado no modo subjuntivo. Nesse caso aí, é o pretérito imperfeito. Muito bem. Então, vamos seguir. Na primeira questão tinha assim, leia as frases e conjugue os verbos entre parênteses no modo indicativo, conforme os tempos indicados. Aí nós temos aqui, os estudantes, participar, futuro do presente, das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Como fica o verbo participar no futuro do presente? Olha só, participarão, né? Os estudantes participarão das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Lembrando que esse ão, tio, é utilizado para futuro. Quando for passado, você utiliza a am, né? Muito bem. A Escola Marcílio Rangel, um prêmio por seu projeto sobre leitura. Ganhar no pretérito perfeito do indicativo fica como? Ganhou, né? A Escola Marcílio Rangel está no singular, é ela. Então, ela ganhou um prêmio por seu projeto sobre leitura. Naquela época, vovó, agora o verbo estudar no pretérito mais que perfeito, pintura. Fica como? Olha aí, estudar. Eu expliquei para vocês que o pretérito mais que perfeito é aquele irará, que dá a ideia de um acontecimento bem distante, tá bom? Muito bem. Os alunos, quando o sinal tocou, estudar no pretérito imperfeito do indicativo fica como? Estudavam, dá a ideia de uma ação que não foi concluída. Eles estavam estudando, mas o sinal tocou, então eles tiveram que interromper essa ação. Você, se não estivesse de recuperação, viajar no futuro do pretérito, uma coisa que eu ia fazer, mas algo me impede. Como é que fica? Viajariam se não estivesse de férias. Muito bem. Vamos seguir. Aí vem a segunda questão. Leia a tirinha a seguir. Tome este remédio caro, porém eficiente. Quais são os efeitos colaterais? Poderia comprar um barco novo. Espertinho, né?
querendo vender o remédio para poder conseguir o dinheiro para comprar um barco novo. Ele entendeu o efeito colateral nesse sentido. Pois bem, retire do primeiro quadrinho uma frase com o verbo no imperativo. Nós vimos que o imperativo pode indicar ordem, pedido ou conselho. Qual é a frase? Olha aí. Tome este remédio caro, porém eficiente. Nesta frase, nós temos o verbo tome, que está conjugado no modo imperativo. Ele está indicando uma ordem. Vamos lá para a letra B. A frase do primeiro balão está no modo imperativo afirmativo. Reescreva no modo imperativo negativo. O que a gente vai acrescentar? O não. Não tome esse remédio caro, porém eficiente. Imperativo negativo. Muito bem. Letra C. No segundo quadrinho, há uma locução verbal. Escreva. Eu já expliquei para vocês que a locução verbal é quando vem dois verbos juntinhos, um do outro, um ao lado do outro, dois ou mais, né? E aqui é qual? Poderei comprar. É uma locução verbal, ok? Muito bem, parabéns para quem está fazendo as atividades, se esforçando. Beijão, continue assim, tá? Então vamos seguir. Bom, hoje nós temos um tema novo, que é crônica. Vocês assistiram a aula da TV de hoje? Espero que sim, foi bacana, né? Então, na aula da TV, vocês viram para que serve a crônica, quais são as principais características e viram também exemplos de crônica. Mas eu trouxe aqui para vocês, então, um reforço, né? Nós vamos explicar novamente o que é a crônica, só para ficar bem fixado na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá para as características principais. Olha só. São narrativas curtas e geralmente são encontradas em jornais, revistas, blogs, etc. Então, a crônica é uma narrativa bem curta, tá? E é sobre, olha só, assuntos cotidianos. Ou seja, o cronista, ao escrever sua crônica, se baseia em assuntos do cotidiano. Por exemplo, um bate-papo num ponto de ônibus, ou a questão do casamento, a questão de uma barata. Tem uma crônica falando de uma mulher que matou uma barata, tem outra que fala sobre um cara que foi trocar o pneu do carro. Então, são assuntos cotidianos que fazem parte do nosso dia a dia. Aí eles conseguem transformar numa narrativa que normalmente é bem humorada. Então, são situações banais, sob uma ótica particular e criativa. Muitas vezes eles pegam uma notícia também, né? Aconteceu uma notícia, aí o cronista pega essa notícia e transforma num texto narrativo, se baseando nessa notícia. Então, é sob uma ótica particular, é sobre como ele enxerga aquela situação, tá bom? Também, marcas claras de humor. É muito comum você encontrar crônicas humorísticas, né? Elas são muito engraçadas, mas não temos só crônicas de humor não, tá? Temos crônicas políticas, esportivas, literárias, enfim, é uma infinidade. E também é comum o uso da linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem mais descontraída, né? Mais do dia a dia, como se ele estivesse batendo papo com um amigo, contando uma história para algum amigo, tá bom? Bom, para a gente perceber melhor, eu trouxe aqui uma crônica chamada Crônica Engraçada, do Luiz Fernando Veríssimo. Olha ele aqui do lado. Luiz Fernando Veríssimo, gente, é um dos maiores cronistas brasileiros. Ele é maravilhoso. Eu já trabalhei crônicas deles com vocês, não sei se vocês se lembram, mas ele é maravilhoso e a gente vai trabalhar ele bastante aqui essa semana e a próxima, as crônicas dele, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante a crônica. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas, a dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então, sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse, nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembre-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com casamento. Eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa, é que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? Eu disse, poeira. Luiz Fernando Veríssimo. Então percebam que nesse texto aqui, nessa crônica, existem marcas claras de humor, né? O Luiz Fernando Veríssimo
perfeito nesse sentido, né? Ele consegue transformar, pegar um assunto do cotidiano, que é um relacionamento entre duas pessoas, um casamento, e transformar numa crônica super engraçada, trazendo para esse texto situações que acontecem realmente no casamento, né? Principalmente em relacionamentos que já têm bastante tempo. Então aqui ele utiliza também a linguagem coloquial. Olha quando ele fala assim: daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Esse daí é uma forma que você utiliza mais na oralidade, ou seja, na fala. Aqui também o pra, né, ó, lugar pra sentar. Então você percebe que aqui ele utiliza essa linguagem mais informal, essa linguagem mais descontraída, porque o texto pede isso, o gênero pede isso, tá? E o assunto aqui é um casamento, que é um assunto do cotidiano, coisas que acontecem no cotidiano, e ele transformou em um texto narrativo, né? Uma narrativa curta e cheia de humor. Gostaram? Espero que sim. Bom, então, agora, pessoal, nós vamos para a nossa sugestão de atividade, né? Tá bom? A aula foi curtinha, mas nós vamos continuar trabalhando esse gênero crônica esta semana e a próxima, tá? Vai ser de revisão também, a gente vai passar várias aulas ainda estudando esse assunto. O importante é que vocês compreendam essas principais características do gênero crônica, ok? Então, vamos lá para a nossa sugestão. Leia a crônica das páginas 188 a 91 do seu livro de língua portuguesa e responda à página 192 e às letras A e B da página 193. Atenção! A página 192 vocês vão responder todas as questões. Agora, na página 193, vocês só vão responder as letras A e B, que é a continuação da 192, tá bom? E não se esqueçam, como sempre, acrescente uma questão comentando tudo que foi realizado na videoaula de hoje. Tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula. Quero receber fotinha da atividade, quero receber também as dúvidas. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me procurem, tá bom? E espero vocês também na quinta-feira, na nossa aula pelo WhatsApp, tá bom? Tô registrando a frequência de todo mundo e tô muito feliz com a participação de vocês. Um grande beijo, meus amores. Fiquem em casa, fiquem bem, leiam um livro, tá? Pensem em coisas boas e até a próxima aula.